Glória a Deus. Shalom, shalom, povo. Vocês conseguem me ouvir bem? Ou tá baixinho ali? Eu consigo. Consegue? Amém. Glória a Deus. Então, shalom, shalom, povo. Eu me chamo Sara. Eu faço parte da tropa de elite de Jesus. Ele se chama Iago, é meu filho. Faz parte também da tropa de elite de Jesus. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem comunicado a nós referente ao medo. Esse sentimento, né, que é tão forte e que infelizmente muitas vezes ele nos assola, né, como filhos de, mesmo sendo filhos de Deus, ainda nós sofremos com medo, ainda nós somos assolados por ele, ainda nós colhemos os frutos dele na nossa vida, né? Então, o que que a gente pode falar, né? O que que a gente pode falar sobre esse medo? O medo é esse sentimento ele é tão forte, né, que ele nos paralisa. O medo ele nos prende, ele paralisa, ele nos acorrenta, ele nos sufoca. Quem, né, que nunca, quando fica com medo, não fica, parece que tem um negócio aqui, né, no pescoço que não consegue falar, não consegue respirar, não consegue fazer nada. Então ele nos apavora e muitas vezes ele nos desanima, porque mesmo nós sabemos, poxa, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, e mesmo assim eu tenho medo. Às vezes eu me desanimo por causa disso. E ele nos faz, infelizmente, ele nos faz desconfiar de Deus, achando que Deus Deus ele é poderoso, ele pode todas as coisas sim. Eu creio, eu sei disso, lá na minha estante do conhecimento, na gaveta do conhecimento, eu tenho plena convicção disso. Mas talvez nas minhas questões ele não vai conseguir me ajudar, não vai ter solução. Então, o medo, ele muitas vezes, ele pode estar ainda fantasiado de vergonha, ele pode estar fantasiado de timidez, de ansiedade, de raiva, ou extroversão, introversão e o orgulho, que também entra junto aí em toda essa alegoria. Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, eu estou na minha escola, né? Vocês que frequentam a escola, e o Espírito Santo falou comigo que eu preciso orar por um amigo meu. Capaz que eu vou colocar minha mão no meu amigo para orar por ele. Tá amarrado, Senhor. Espírito Santo não é comigo, não é eu, manda outro. O que que vão pensar de mim? O que que vão achar que eu sou? Que eu sou uma pessoa que acredita nisso ainda? Que sério isso, né, gente? Então, o orgulho, sim, faz parte também dessa alegoria. E vaidade também entra junto aqui. Então, olha só quantas coisas, quanto pecado o medo traz junto. Então, fisicamente, né, cientificamente, o que acontece quando nós estamos com medo? São ativadas várias áreas do nosso corpo, sendo liberada adrenalina, que é um hormônio que ele nos prepara para reagir ou fugir de algumas situações, reais ou imaginárias. E o medo, ele sendo intenso, ele pode suprimir o córtex frontal, que é onde a gente sabe que é a região de tomada de decisões. Então, ele pode, sendo assim, né? Ele dificulta os meus pensamentos racionais, podendo me paralisar. Sendo assim, um grande problema para nós tomarmos algum tipo de decisão importante. Ou importante ou não, né, gente? Vamos combinar. Porque nós não estamos raciocinando direito as causas e o efeito que essa tomada de decisão ela pode me causar. Sendo que para nós e para todos que dependem de nós, ou mesmo os que estão à nossa volta, essas causas e efeitos elas vão acontecer. Então agora a gente imagina um cenário onde uma pessoa ela é dominada pelo medo. Ela não consegue tomar uma decisão porque tem medo. Ou então ela toma a decisão, mas ela toma a decisão errada. E acaba, infelizmente, colhendo os frutos daquilo que ela mesma escolheu.
que no momento pareceu que estava certo, mas ela estava cegada pelo medo. Para ficar mais fácil aqui da gente entender e a gente colocar no nosso dia a dia, vamos mudar o nome do medo para ansiedade. Se eu estou ansioso, eu posso tomar uma decisão errada. Ou então eu posso deixar de tomar uma decisão. Se eu estou com vergonha e eu deixo de fazer algo, por exemplo, naquele exemplo ali da oração. Se eu estou com vergonha e não oro pelo meu amigo vai deixar de receber a cura. Ele vai receber a cura por outro, mas eu não vou participar daquilo que o Senhor separou para mim. Se eu estou com raiva, eu tomo uma decisão naquele momento. E às vezes não é a decisão correta a tomar. Então, o medo ele pode nos causar problemas de saúde física, mental e também espiritual. Quantas pessoas a gente conhece que sofrem crises de ansiedade, que não saem de casa, que têm depressão, que têm, né, muito medo do futuro ou então medo do passado. Se a pessoa ela não tem confiança, ela tem medo. Agora o Iago vai falar um pouquinho com vocês. Medo, ele pode afetar nosso relacionamento social com as pessoas, fazendo que nós desconfiemos de tudo e de todos, não sendo possível nos aprofundar em um relacionamento ou mesmo numa conversa, porque posso ter medo de abrir meu coração para alguém e me machucar, ou o outro pode acabar me conhecendo de verdade e eu posso ser rejeitado por isso. Da mesma forma, o medo também pode afetar nosso relacionamento com Deus, fazendo que eu seja superficial, não me aprofunde em um relacionamento íntimo com Ele. Tenho medo que Ele possa me punir, me rejeitar, me descobrir, perceber que eu não sou tão bom quanto pareço por fora, como se Ele não soubesse que toda sujeira que há dentro de mim. Em Gênesis 3:10 diz, e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Esse é Adão que está falando para Deus. Porque estava nu, por isso me escondi. Adão não quis mostrar sua nudez a Deus, o Criador de todas as coisas, que é onipresente e onisciente. Quantas vezes nos escondemos de Deus? Ou pelo menos desejamos nos esconder de Deus? Quantas vezes nós buscamos um relacionamento somente superficial, para não precisar mudar? Assim, não preciso me arrepender de nada. Posso continuar fazendo o que eu sempre fiz e não preciso ultrapassar a barreira que o medo construiu na minha vida. Em Salmos 139, do 1 ao 18, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me sinto, quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes que muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas na alvorada e, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a tua luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza.
Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam do que os grãos de areia na praia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Não é possível nos esconder de Deus, ou seja, mesmo se eu não me relaciono tanto com Ele. Ele conhece os meus caminhos. Eu posso não saber e não conhecer muito a Deus, mas Ele me conhece de qualquer forma. Então, não se esconda de Deus quando estiver com medo. Vá até Ele e fale a sua fragilidade junto à sua fraqueza, o seu erro, a sua desconfiança e sua timidez, leve a Ele. Em 1 Pedro 5,7, diz: Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E em Salmo 56,3 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, o que a gente pode tirar de conclusão, né, de todas essas coisas que a gente viu, do Salmo 39, Salmo 139, que ele está cuidando de nós de toda forma. Foi ele que, né, ali ele garante que foi ele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele já conhece todos os nossos dias, ele já está escrito no livro que ele mesmo escreveu isso sobre cada um de nós. E esse salmo é um salmo de Davi. E Davi a gente conhece que foi um guerreiro, né? Ele não, ele lutou muitas guerras, muitas lutas. E ele tinha plena convicção de que o Senhor sempre cuidaria dele, né? A gente fala, quando ele fala lá, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. Então, né, nós também sabemos isso, temos esse entendimento, temos esse conhecimento, que sim, o Senhor está comigo em todo o tempo. Agora eu preciso crer, e me preciso ainda mais do que crer, manifestar a minha crença, manifestar a minha fé, né? Porque o Senhor não fala que a gente não vai ter medo, que tudo bem, as coisas não vai ter não vai ter coisa ruim para passar. Muito pelo contrário. Ele nos avisa que sim, haverão coisas ruins, mas em todo tempo ele estará conosco. Então que, né, em nome de Jesus, essa palavra, ela entre em nosso coração, ela entre na nossa consciência, ela entre no nosso coração, no nosso ser, ela realmente penetre, assim como a palavra de Deus ela faz, ela penetra, como ela é uma espada de dois gumes, ela separa junta de medula. Que ela realmente ela entre em nosso ser, ela entre em nosso coração, para que não haja espaço para desconfiança. Não haja espaço para ansiedade, não haja espaço para medo, não haja espaço para vergonha, se o Senhor falar comigo, Senhor, vai orar, eu vou e oro. Ou quando o Senhor falar para mim, para calar, eu me calo. Ou quando for para falar de Jesus para os meus amigos, eu vou lá e falo. Que o Senhor, ele possa contar comigo em todo o tempo. Amém? Então, essa é a ministração que a gente veio falar para vocês hoje. Foi isso que o Espírito Santo falou conosco. Foi, é, foi um momento bem legal, né? Que a gente pôde fazer junto, escrever junto. E louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor por essa ideia, por essa estratégia que Ele deu para vocês. E antes de terminar, eu gostaria de colocar uma canção e depois orar. Amém? Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste as minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Os meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei: Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, eu louvo o Senhor
por suas promessas. Então eu declaro que essa sala ela não tem medo. Eu declaro que essa sala não tem vergonha. Não tem vergonha de orar, não tem vergonha de louvar, não tem vergonha de falar que é do Senhor, que é cristão, que ama o Senhor Jesus e manifesta Ele em todos os lugares. Essa sala, ela não é tímida. Essa sala, ela não tem orgulho, ela não é orgulhosa. Essa sala, ela tem relacionamento com o Senhor. Essa sala, ela busca mais o Senhor em todo o tempo e não dá um passo sequer, não toma uma decisão sequer, sem consultar a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E é nesse mesmo espírito que eu quero fazer a ceia com vocês. Eu vou ler Mateus 26, o versículo é o 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, ele partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Vocês podem tomar o seu pão e comer. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém.